Olá, como vão? Tudo bem? Passando aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o que tem acontecido no dia a dia das escolas, o que eu tenho visto e o que a gente está precisando tomar atenção. Eu, como coordenadora pedagógica, eu percebo cada vez mais professores cansados, alunos cansados, gestores cansados, pais cansados. E aí nós precisamos pensar, por quê? Tanto cansaço, por que tanto esgotamento emocional, por que tanta dificuldade de lidar com o respeito, com o outro, com o que, na verdade, a gente foi criado com a educação que recebemos em casa e por que não conseguimos transmitir isso no nosso ambiente de trabalho, na nossa escola, no nosso dia a dia. Quando se trata de alunos, eu converso quase que diariamente com os pais, com os próprios alunos, eles vivem na minha sala falando sobre as suas questões, ou para levar, para ser chamado a atenção porque fez alguma coisa que não foi bacana, ou para vir conversar mesmo quando tem alguma necessidade. E o que que eu percebo, né? Os pais, eles dão a educação, a maioria deles, né? Eles conseguem passar para o estudante, para o filho, né, no caso, valores que são essenciais para o convívio na sociedade, né? Então, como o respeito, como a solidariedade, a empatia. Só que no momento que o aluno está dentro da sala ou dentro da escola, ele parece que esqueceu, que esquece tudo aquilo que foi passado pelos pais. Por que que isso acontece? O que está havendo no nosso dia a dia atual, no nosso mundo, que as crianças, que os adolescentes estão, parece que virando uma chavinha quando entra dentro da aula ou dentro da escola. Uma das possíveis causas para isso estar acontecendo hoje em dia é que os estudantes eles vivem no contexto familiar, que são regras que existem em casa, valores que são passados em casa. Chega na escola, eles encontram com outros alunos, outros estudantes, que são tratados, são criados de outra maneira, com mais liberdade, com menos acompanhamento das famílias. E aí, quando eles se veem juntos, o que tem uma boa educação, o que está acostumado com os valores, acaba deixando com que o ambiente, os amigos o influenciem. E aí ele passa a querer ser aceito de qualquer maneira, porque se ele agir diferente do restante dos colegas, ele acaba sendo diferente, o que não é aceito, o excluído. E ele não tem força para tentar impor ou se colocar diante daquilo que ele acha correto. E aí ele acaba simplesmente entrando entre aspas, na bagunça, fazendo o que não é politicamente correto, indo contra as regras da escola para ser aceito pelo grupo. Outra possível justificativa para tais comportamentos é que pode acontecer o contrário do que eu disse até agora. Né? Em casa, eles são muito habituados a serem mais livres, a não serem muito cobrados, a terem bastante autonomia para o que desejam, para fazer o que desejam, a hora que desejam, como desejam, ou porque os pais não são muito presentes, não por trabalharem acabam não conseguindo acompanhar muito bem, ou porque a família estimula mesmo que a independência do aluno, só que sem orientação, né? Sem direcionar o caminho, sem dizer até onde ele pode ir, até onde a liberdade dele chega. E aí, quando vem para a escola, é isso que acontece também. Ele não aceita regras, ele não aceita que ele tem determinadas ações que não podem ser feitas ali, que não é um ambiente correto, porque ele está habituado a fazer o que ele quer. Então é muito complicado para a gente que está dentro da escola lidar com essa dualidade, né? Do aluno ou ser muito livre e não conseguir seguir regras, ou já viver com regras e se ver num grupo de estudantes que não tem e acabar cedendo a eles. Uma outra coisa que pode acontecer também bastante é
que esses estudantes acabam tendo contato com vídeos, filmes, conteúdo nas redes sociais que não são muito adequadas para a idade deles, né? Então, eles acabam se influenciando por vídeos e por produções variadas aí que tem nas redes sociais e à disposição deles na internet, que é além do que é aceitável para a idade de um estudante no período escolar, né? Que ainda não está formado ainda o suficiente para conseguir entender, olha, isso aqui não está legal, isso aqui não é bacana de ser feito, mesmo aparecendo ali nas redes sociais, mesmo sendo divulgado de forma com que seja uma coisa bacana, e não é. Então, assim, os nossos estudantes, eles podem não estar preparados para esse tipo de conteúdo pela própria idade, pela própria falta de experiência, pela própria imaturidade deles. E aí a gente acaba enfrentando na escola esse tipo de situação, deles passando para os colegas, eles falando para os colegas coisas que não são adequadas, eles colocando ou situações de agressão e desrespeito, ou situações que a sexualidade vem fora do período, né? Então, eu não tenho idade disso ainda, mas eu tenho contato com esse conteúdo, eu vou transmitir para os meus colegas, eu vou falar palavrões, eu vou falar sobre atos sexuais que eu nem vivenciei ainda, mas que eu já sei, eu acho que eu sei tudo. Então, é esse tipo de coisa que a gente percebe, e muitas vezes por falta de controle ou de acompanhamento das próprias famílias, né? Porque, assim, numa escola, por exemplo, na escola que eu trabalho, a gente consegue controlar o que é visto pelos computadores da escola, né? Então, assim, a gente bloqueia determinados sites, a gente limita o uso da internet para que eles consigam utilizar para o estudo, para a pesquisa. Agora, será que em casa isso está acontecendo? Está havendo esse acompanhamento? As famílias estão percebendo o que o filho está acessando quando ele vai deitar e falou que vai dormir e não dorme? Quando ele está quieto lá no quarto e porque está quieto é melhor deixar ele lá do que eu verificar o que está sendo visto nos celulares, né? Então, esse é um ponto de bastante atenção que os pais precisam se atentar e mudar a postura, porque está ficando bem complicado para as escolas. E é esse tipo de aluno que está com a gente na sala de aula. E quem é que está cuidando desses alunos? Os nossos professores. Então, lembra que eu comecei esse vídeo falando sobre cansaço? Eles estão muito cansados. Eles estão bastante cansados, porque eles não conseguem dar aula. As aulas são programadas, são pensadas, são planejadas para que produzam o aprendizado do estudante. E os professores não conseguem. Não conseguem. Porque essa parte do socioemocional, do desafio que é estar ali lidando com essa variedade de estudantes, é bastante grande. E por vezes o professor não consegue. E isso é culpa do professor? Na grande maioria das vezes, não. O professor ele precisa de ajuda. O professor precisa ser olhado, precisa ser escutado, precisa ser ajudado a realizar a sua função, que é ensinar. Como é que a gente pode fazer para que um professor consiga executar a sua função corretamente? Para que ele consiga ser um professor, para que ele consiga chegar numa sala de aula e realizar aquilo que foi planejado. Como? Vamos falar mais sobre isso? Esses temas que são tão importantes para o desafio que é viver dentro de uma escola? Entre em contato com a nossa consultoria. A gente está aqui esperando por vocês, a gente vai até a escola, a gente conversa para saber a necessidade que vocês estão passando e juntos poder tomar algumas ações, dar algumas ideias de como fazer para a gente enfrentar essa situação tão grave que está acontecendo hoje nas escolas. Esperamos por vocês.